Olá pessoal, eu sou a Ivone, do canal Portal da Consciência, e hoje eu queria falar com vocês sobre uma experiência, mais uma experiência e que eu queria compartilhar. E assim, é um recado principalmente para as futuras mães, para as mães, as que estão grávidas e as que têm um bebezinho novo, mas isso serve para qualquer idade, é claro. Mas quanto mais cedo a gente tomar consciência, é bem melhor. Então eu vou falar de uma experiência que eu tive e que só agora eu consegui entender, o porquê que aconteceu isso. E achei interessante, já tem um tempinho que eu tô querendo gravar esse vídeo, mas não tava dando tempo. Tava tratando de outros assuntos e assim, sempre deixei para trás e agora resolvi gravar. Então, vou contar uma experiência minha. Eu tenho uma filha de 10 anos e ela estava numa fase de medo de dormir sozinha no quarto dela. Ela dormiu comigo um bom tempo, só que aí depois eu coloquei ela, fui crescendo, eu fui colocando ela para dormir sozinha no quarto, e no começo deu um trabalhinho, mas depois ela começou a dormir e foi tranquilo. Só que agora, recente, ela deu uma recaída, passou a ter medo de dormir no quarto, falando que tinha medo daquele quarto e tal. E aí eu fui olhar a energia da casa, do quarto, para ver se tinha alguma coisa, porque eu trabalho com a área espiritual, energética, então eu pensei, deve ter, sei lá, vai ver que tem alguma energia densa e vou dar uma olhada. E aí fui investigar a energia dela. E aí eu entendi que ela recebeu essa energia de medo. Estava vindo de mim essa energia de medo. E aí eu lembrei que quando eu era criança eu também tinha medo de escuro, tinha muito medo de escuro. Medo de ficar sozinha, essas coisas que criança tem. E aí eu fiquei pensando, mas como é que passa isso? Como é que esse medo passou para ela? Porque eu já não tenho esse medo há muito tempo, Depois que eu cresci, o medo passou e eu também andei fazendo tratamento da minha criança ferida e tal. Resgatei já vários fractais. E aí não estava entendendo da onde ainda estava vindo aquele medo, como eu estava passando aquele medo para ela. E aí tive um insight e lembrei de uma vez que eu viajei e fui para uma pousada. Eu estava grávida dela, de 6 meses. E aí fui eu com a minha mais velha, minha filha mais velha e grávida dela. E aí à noite, as janelas, a porta, tudo de madeira, o quarto ficou muito escuro. E a gente dormiu com a televisão ligada. E durante a noite a luz faltou lá. E por algum motivo eu acordei e estava aquele quarto escuro, super escuro, mas muito escuro, que você não enxergava um palmo, nem o reflexo da sua mão. E aí aquilo foi me dando um nervoso, parece uma sensação de claustrofobia, E aí eu sem querer bati assim no celular, o celular acendeu e aí clareou e tal, aquela sensação passou. E a partir daí eu liguei a televisão novamente, a luz voltou e eu liguei a televisão novamente para eu poder pegar no sono, porque me dava aquela sensação de sufocamento. E aí eu tava lembrando, disso e entendi que foi ali que eu gerei um registro na minha filha na minha filha caçula, que eu tava grávida dela, e aquela informação do medo de quando eu era criança foi registrado no DNA dela naquele momento. É claro que ela também traz umas informações, tem do pai também e tal, mas era aquilo que estava ocasionando aquele medo de dormir sozinha no escuro, e ainda tinha uma sensação de apertamento também, ela. Aí eu tratei e ela melhorou. Mas aí eu fui levada, fui aprofundar um pouco mais esses estudos
E a minha orientação espiritual me explicou como acontece e como ficou gravado aquele registro, e até comigo mesma, porque eu também fui levada através de regressão para um momento onde minha mãe estava grávida de mim e eu vinha sentir uma sensação muito forte de rejeição. E eu estava tratando alguns processos meus onde eu estava me sentindo assim, rejeitada, não aceita, me sentindo não pertencente. E aí eu fui fazer a regressão e fui para esse momento onde a minha mãe tinha descoberto a gravidez. Ela estava com meu irmão mais velho com 3 meses, 4 meses, se eu não me engano. E aí se descobriu grávida do segundo filho, e aí bateu aquele medo, aquela insegurança, aquela sensação de nossa, o que eu vou fazer agora com dois bebês? Como vai ser essa vida e tal? Aí passou aquele pensamento na mente dela naquele momento, e eu, um bebezinho ali, recém-fecundado, recebi aquela informação como rejeição. E teve outros sentimentos, outras emoções ainda durante a gestação, raiva, briga. Minha mãe e meu pai nessa época, eles não tinham um relacionamento assim harmonioso, vamos dizer assim. Meu pai provocava ciúme nela, né? E aí ela era ciumenta, tinha um sentimento ali de posse e tal. E meu pai dava uns motivos também, né? Mas não vem ao caso. E aquilo foi gerando pensamentos negativos nela, pensamentos de raiva, de frustração, de tristeza, indignação, vontade de ir embora, vontade de ir embora de casa, e tudo isso. E eu fui absorvendo aqueles sentimentos, aquelas emoções, na verdade, eu fui absorvendo como se fossem meus, porque tudo que acontece com a nossa mãe, no momento da gestação, o filho, o bebezinho, absorve como sendo dele, porque para ele e a mãe é um ser só, é apenas um ser. Então, eu consegui ressignificar tudo isso, e daí eu tive a ideia de fazer esse vídeo, justamente para explicar para as futuras mamães e para quem tem um bebê ainda bem novinho, ou uma criança bem pequena, o quanto é importante você falar com a criança já desde do início da gravidez, assim que você descobre, né? Lógico. De você explicar para ele, para o bebê, o que você está sentindo, qual é a sensação, qual é a emoção, e explicar que não é dele, não pertence a ele, pertence a você, que você é a mamãe e ele é outro ser, é o bebê, é o filho, mas deixando muito claro, olha, a mamãe tá, um exemplo, né? A mamãe tá sentindo isso, mas isso é uma dor da mamãe, por coisas que aconteceram comigo, que estão acontecendo, não tem nada a ver com você. Você é uma criança muito amada, tá vindo na hora certa, tá sendo bem-vinda. Eu vou te proteger, eu vou cuidar de você, eu te amo, eu vou te amar para sempre, você pode sempre contar comigo. E você vai conversando com esse bebezinho, com a sua barriga, no caso, como se um bebê estivesse ali, como se você estivesse falando com uma pessoa normal, né? Claro que numa linguagem ainda um pouco infantilizada, mas sempre deixando bem claro que você é um ser e ele ou ela é outro. Eu fui aconselhada pela minha própria espiritualidade a fazer isso. E no meu caso, eu falei isso com o bebezinho que eu fui. Eu fui lá e ressignifiquei. Mas você pode fazer isso desde já com seu bebê na sua barriga. Toda vez que você se sentir agitada, ansiosa, nervosa, estressada, com raiva, chateada, seja lá o que for, gente. Seja lá o que for. Você tem ou teria que falar com a criança que você
é um ser independente dele. Você é a mamãe, né? Você é uma pessoa, ela é outro, ou ele é outro. Para a criança ir entendendo que existe mais de um ser, né? Dentro de você existe dois seres, você e ele. E depois do nascimento, a minha orientação foi que continue com esse processo. Toda vez que o bebezinho chora, que ele precisa ter as necessidades dele atendidas, porque senão gera uma sensação de abandono, isso é fato. Porque a criança chora porque ela precisa de algo. Às vezes ela precisa de mamar, às vezes ela precisa de trocar fraldinha, às vezes ela precisa de um banhinho, às vezes ela precisa só do carinho, né, do conforto ali, do colinho da mamãe. Então ela sempre vai chorar, é a única forma que ela tem de se expressar. Ela vai chorar para tudo. E aí, conforme você vai conhecendo o seu filho, vai entendendo ali o que ele está precisando naquele momento, você vai sempre conversando com ele. Olha, a mamãe veio te segurar, eu entendo que você tem suas necessidades, mas tem hora que a mamãe precisa também tomar um banho, a mamãe precisa comer, a mamãe precisa descansar. Então assim, às vezes você chora um pouquinho, eu demoro um pouquinho para chegar aqui, um pouquinho, né? 1 minuto, 2, sei lá. É porque a mamãe tá no banheiro, é porque a mamãe foi tomar um banho, ou porque a mamãe precisa também tomar água, a mamãe precisa comer para eu estar bem, para te cuidar. Então assim, vai conversando com o bebê e mostrando para ele que você também precisa de cuidados, que você precisa também de um tempinho para você, mas que você está sempre ali com ele, você está sempre observando ele, você vai estar sempre ali cuidando dele. Ele é sua prioridade, mas mesmo assim você também precisa de um tempinho para você. Então você vai conversando sempre com o bebezinho, você acolhe, você dá o peito, você dá aquele colinho e vai contando como é que está sendo o seu dia, seu corre-corre, como é que está sendo, né, cuidar dele. E conforme o bebê vai crescendo, ele vai diminuindo como é que eu vou dizer? Ele ainda precisa de muita atenção, é claro, mas assim você já consegue deixar ele ali um pouquinho mais sozinho no berço, no carrinho, ou sei lá, numa caminha no chão, e aí você já vai espaçando mais, né? Ele vai tendo já uma independência um pouquinho maior, ainda muito pouca, mas um pouco maior. E aí você vai sempre explicando, toda vez que ele chora, que ele quer a sua presença ali, ele vai chorar. E aí você tá fazendo alguma coisa que você vai demorar um pouquinho, mesmo que seja 1 minuto, para o bebê é muito tempo. 5 minutos é muito tempo ele ficar ali chorando. Então você vai conversando com ele, bota ele perto de você, num lugar que você consegue falar com ele, que ele te ouça e que você consiga olhar a expressão dele. E você vai falando, olha, mamãe tá terminando aqui, eu já vou te dar atenção, eu já vou te segurar, espera só mais um pouquinho, eu tô aqui com você, você não está sozinho. E depois que você conseguir finalizar o que você estiver fazendo e você for pegar, aí você fala, olha, a mamãe tá aqui, abraça, coloca ele no seu coração aqui para ele sentir. Olha, a mamãe tá aqui, a mamãe tá com você, a mamãe não vai te abandonar, não precisa ter medo. E nisso, ele vai ouvindo, ele vai entendendo, ele vai começando a compreender que você está ali, mesmo que você não venha, né, de imediato quando ele te chama. E isso vai gerando o quê? A sensação nele de confiança, de que mesmo que você não venha no mesmo instante que ele te chame, através do choro, mas você está ali, você não foi embora, você só está ocupada fazendo alguma coisa em prol dele. E muitas vezes você também pode ter outro filho, e aí você também precisa cuidar do outro. Então tudo isso tem que ser falado com o bebê, com os dois, na verdade, com o mais velho também. E aí você vai falando, olha, a mamãe também tem outro filhinho, é o seu irmãozinho, ele também precisa de atenção, ele também precisa da mamãe. Então, algumas vezes a mamãe vai demorar um pouquinho para vir te pegar, mas eu estou aqui, ó, tem o papai também, tem o irmãozinho. E aí você vai inserindo esses outros elementos, né, que o pai, que o bebê, logo assim que ele nasce, ele se vê como a mãe. Ele e a mãe é uma coisa só. E aí,
ele não reconhece como outra pessoa. E depois, quando ele começa a ver o pai, aí que ele começa a ver, ué, existe outra pessoa além de mim, existe o terceiro elemento. No caso, ele vê como segundo elemento. E aí você vai sempre falando, explicando, olha, eu sou a mamãe, você é fulano. Eu sou a mamãe, você é o fulano. Vai sempre falando o nominho dele. E aí depois você insere o marido, né, o pai do bebê, se tiver irmãozinho também, e aí você vai apresentando os membros da família, a vovó, o vovô, o titio, a titia, e por aí vai. E vai sempre conversando e vai sempre falando, olha, você tem o direito de se expressar. Quando você estiver chateada, aí a criança vai estar um pouquinho maiorzinha, já vai expressar ali a birra, né? A raiva, a frustração. E aí você vai falando para ele, isso que você está sentindo é raiva, você está frustrada porque você queria uma coisa que você não conseguiu naquele momento, mas não tem problema nenhum, você pode extravasar, você pode chorar. Mas eu tô aqui, ó, estou aqui, eu te amo, eu vou cuidar de você sempre, eu vou te proteger. Você pode ficar livre para poder, ó, experienciar, né? Para você poder ir em busca de conhecer as coisas. Como é que fala essa palavra? Esqueci agora. Você vai... esqueci a palavra. Vai experienciar. Então a criança começa a engatear, ela começa a mexer nas coisas, começa a sair, né, um pouquinho daquela de perto, e aí ele vai conhecendo a casa, e aí, às vezes ele fica em pezinho, segurando as coisas, ele vai o quê? Buscando forma de experienciar, e tem as fases, né, oral, anal e as outras fases. Mas isso não diz respeito agora, nesse momento. E aí você vai sempre falando para ele que ele tá livre para ele se expressar do jeito que ele quiser, mas que nem tudo ele pode ter na hora que ele quer e que ele, né, que ele precisaria. Que existe a vida, né? A mãe também tem vida. Então existe vida além da maternidade. Então assim, as mães ficam muito sobrecarregadas nesse momento e até essa ansiedade, esse medo, passa também pelo leite para o bebê. Então assim, quanto mais você conversar e for mostrando para ele, é claro que num primeiro momento ele não vai entender, mas pode ter certeza que o espírito dele está entendendo. Porque o espírito dele não é de um bebê, é de uma pessoa, um ser. Só que ele está acordando nesse mundo aqui da terceira dimensão. Então ele assim, ainda não está situado, ele precisa ser orientado. E conforme você vai falando, ele vai se situando e vai crescendo, né? O espírito vai amadurecendo, a criança vai crescendo e se desenvolvendo sem traumas. Porque quanto menos trauma você gerar no bebê, menos dor ele vai ter quando ele ficar na vida adulta, menos transferência, menos sensação de rejeição, de abandono, de traição, de humilhação, de injustiça. Por quê? Porque você deu a base para ele. O que a criança precisa de base, gente? Se sentir amada é a primeira coisa que a espiritualidade me falou. Toda pessoa, todo bebê, toda criança precisa se sentir amada. Através de toque, de carinho, de palavras, né? Abraços, carícias. Ele tem que sentir ali que você ama, que ele é o seu centro, é o centro do universo, num primeiro momento. Ele precisa sentir o quê? Acolhido, protegido. Porque se a criança não tem a sensação de ser amado e de estar protegido, ele vai ser uma pessoa insegura para sempre. Porque ele não vai querer nem sair do seu lado com medo de você ir embora e largar ele. E vai estar sempre precisando da sua validação para se sentir amado, para se sentir seguro, para se sentir pertencente àquela família. Então é assim, é a coisa principal. Dar essa sensação para a criança de que ela é amada, falar sempre eu te amo, abraçar, dar beijo, fazer bastante carinho, né? Deixar ele também te dar carinho, deixar ele te beijar, sentir o toque, ensinar ele como é ser uma pessoa carinhosa. Outra coisa que é muito interessante que a espiritualidade me orientou
é falar para a criança entender o que ela está sentindo, né? Você dá sempre a consciência, olha, a criança fez uma pirraça ali, sei lá, pediu uma coisa, você não vai dar porque você não quer dar ou porque não pode dar, seja lá o que for. E aí você tem que falar, não vou te dar, eu não posso te dar, eu não posso fazer isso agora, eu não vou comprar isso, você não precisa disso, você nega, né? Que tem coisas que a gente precisa negar, é claro, mas você sempre explica o porquê. Olha, você não pode ter isso, você é muito novo, você ainda não tem idade para usar isso, você não tem maturidade, isso não é necessário para você nesse momento. E é normal a criança sentir raiva, é normal a criança se sentir frustrada. Porém, você vai explicando para ela que nem tudo ela consegue ter, né? Naquele momento, pelo menos. Vai chegar um momento que ela vai poder ter, mas naquele momento não. Ela tem que aprender a lidar com o não, ela tem que aprender a lidar com a frustração, que é horrível, mas é necessário. Então, tudo você vai ter que explicar. Olha, você está sentindo raiva agora? É tudo bem, tudo bem. Você pode sentir raiva, só que eu quero que você aprenda a liberar essa raiva da forma certa. Você tem que colocar para fora. Eu não quero que você reprima suas emoções. E aí você vai falando, olha, tá com raiva? Ah, grita, bate no travesseiro ali, ó. Põe essa raiva para fora. Mas não reprime, não deixa isso guardado dentro de você. Tudo bem, a mamãe não vai se importar se você gritar, desde que você entenda o porquê que você está fazendo isso. Você está gritando, você está batendo ali no travesseiro, alguma coisa assim, para extravasar. Não é para expressar violência, não é para ser agressivo com ninguém, não é para achar que tem que resolver as coisas com a agressividade, nem verbal ou muito menos, né, agressividade física. Você só vai liberar essa energia que está dentro de você e que precisa sair. Pode ser chorando também, da forma com que ele achar melhor. Mas o importante aqui, gente, é você deixar a criança livre, tá? É você orientar ela sempre a expressar o que ela está sentindo. Se ela precisar expressar através do grito, através do choro, ou através de bater mesmo num travesseiro ali, ó, socar ali assim, tudo bem. Mas assim, se ela falar, eu tô com raiva porque eu quero isso, porque eu não posso ter aquilo, por causa disso, por causa daquilo, que eu quero um doce, você não quer me dar, eu quero comer isso e eu não posso. O importante aqui é você permitir que ela fale. E a criança ela vai crescendo, vai ficando maiorzinha, e aí que entra muito nessa fase, né? Eu quero ver televisão. Não, você não pode. Agora, você já extrapolou aí o seu tempo. Mas eu quero, não sei o que, não sei o que lá. Olha, não adianta você chorar, eu não vou ceder. Mas se você quiser chorar, você vai chorar para extravasar, sabendo que você está extravasando a sua frustração. Não é para me fazer mudar de ideia, porque aí você também tem que ser firme, né? Eu quero o celular. Tem pais que não gostam que o filho tenha ou assista, né, telas. Então, assim, você tem que falar, olha, você tem um limite tal, de tal hora, mais do que isso eu não vou permitir. Não adianta você chorar, espernear. Se você quiser fazer, você está livre, pode fazer, para extravasar. Não vou ceder a sua vontade, porque você está fazendo pirraça aí. E aí você vai explicando, né, que nem tudo a gente consegue o sim naquele momento. A criança tem que aprender a lidar com o não. Porém, você também tem que mostrar que ela sente dores, né? Com esse não vai gerar uma dor nela, uma frustração, uma raiva, uma sensação de injustiça e sabe lá mais o que. E aí é normal isso, todo mundo passa por isso. Só que ela não precisa esconder aquilo, você vai deixar ela livre para expressar. Porque o que acontece na nossa época, pelo menos na minha época? A gente era tolhido, a gente era reprimido. Eu mesmo tô tendo que curar vários pedacinhos meus
de toda a repressão que eu passei. E olha que meus pais, eu não posso dizer que eu tive maus pais. Pelo contrário, foram bons pais, mas eles fizeram o que eles podiam do jeito que eles sabiam. Então, assim, o jeito que eles sabiam não era o jeito, né? A melhor forma, porém, era do jeito que eles conseguiam. Então, isso gerou dores em mim, nos meus irmãos e tal. E hoje em dia eu tenho condições de curar isso no meu passado. Mas assim, o que eu tô falando aqui é para que nem precise, para que vocês, os jovens de hoje, os que estão tendo filhos hoje, já nem precise criar filhos que vão ter dor no futuro, né? Então assim, quanto mais cedo você entrar, ter esse conhecimento, é muito melhor. Você vai prevenir já esses pedacinhos de dor que ficam reprimidos, ficam ali presos no campo da criança, e a criança vai crescer e não vai ressignificar aquilo de forma adequada, então ele vai ficar cheio de traumas. Então qualquer nãozinho que ele tem da vida, ele volta para aquela energia lá de criança, porque ele não soube se expressar e ele não conseguiu liberar aquilo, né? Não conseguiu elaborar aquilo. Então, assim, qualquer não da vida, ele volta ali e fica preso naquele looping, ó, se vendo, né? Por mais que ele saiba, não, eu sou um adulto, eu tenho que me comportar como um adulto. Ele tem a consciência, mas a criança dele, ele acessou aquela frequência ali da criança e ele não consegue sair. Então, assim, a gente tem que prevenir esse tipo de dor olhando já criando nossos filhos com outra forma, sem aquela repressão toda. Fecha a perna, faz isso, cala a boca, engole o choro. Quantas vezes, né? Meu pai, ele era meio rígido, bravo, assim, meio estressado com a gente. Então, assim, criança, o quê? Eu e mais 3 irmãos. Quer o quê? Gritar, chorar, brincar? Era aquela confusão, né? E ele trabalhava durante a noite, então de dia ele precisava dormir. E minha mãe trabalhava durante o dia também. Então, muitas vezes a gente tinha que andar de pé para não fazer barulho, para não acordar ele. Porque se ele acordasse ali do sono dele, nossa, já acordava brigando com a gente, botava, né, dava os cascudos. Ele nunca foi de bater assim muito, não. Em mim, pelo menos, e na minha irmã, não. Mas meus irmãos já levaram uma surrinha assim, mas também não foi nada tão... porque eles aprontavam um pouco mais. Mas assim, eu tinha muito medo do meu pai, porque ele era nervoso, explosivo, leonino, né? Então, do mesmo jeito que ele explodia, daqui a pouco já passou, já tava brincando, já tava rindo, já tava conversando. Mas toda vez que alguém se falava um pouco mais alto comigo, eu já ia para aquela memória lá da criança, já ficava assim, já tinha aquele medo assim de me expressar, de falar como eu me sinto hoje em dia. Uma coisa que aconteceu quando eu era criança e que eu já passei, né? Quantos anos já passado, e eu ainda não tinha conseguido elaborar aquilo. Toda vez que alguém falava um pouco mais alto, próximo a mim, ou eu tinha aquele medo de me expressar, de falar alto, de rir alto, porque eu estava ainda naquela energia da criança reprimida, que não podia fazer nada, que não podia brincar, que não podia rir alto, que não podia gritar, que não podia ser criança. Então, olha quantas dores poderiam ter sido evitadas se, né, os pais naquela época soubessem de tudo isso aqui que a gente sabe hoje em dia, porque hoje tem muita informação. Mas a gente tem que acolher o nosso passado, acolher nossos pais. Eles fizeram o melhor que eles podiam com a informação que eles tinham e com as suas próprias dores, né? Que cada um estava passando pelo seu próprio processo. Então, assim, não é para você ter raiva, revolta. Se você sente alguma coisa de revolta com o pai, com tristeza, culpa, seja lá o que for com seus pais, mas é mais raiva e revolta, e abandono e rejeição, você tem que fazer um tratamento para você acessar essa informação que muitas vezes está no inconsciente ou no subconsciente, você não lembra,
fazer uma regressão, fazer uma técnica que você vai lá resgatar aqueles fractalzinhos, né, da sua criança ferida, seu adolescente ferido, e ressignificar tudo isso, perdoar o pai, perdoar a mãe, se perdoar por ter sentido raiva do pai e da mãe também, é necessário se perdoar, se acolher, entender que você agiu ali da forma com que você sabia, porque você também era uma criança. E hoje em dia, se ainda tem raiva, se ainda tem, sei lá, traumas, se acolher também, procurar ajuda, procurar um tratamento, uma cura. Mas nada melhor do que você falar com a própria pessoa, pedir perdão, perdoar, liberar aquela mágoa, aquele ressentimento, gente, deixa você muito mais leve. Então, assim, eu já ressignifiquei muitas coisas, ainda tenho muita coisa para ressignificar, e olha que eu não tive uma infância tão traumática. Imagina a pessoa que realmente passou por um trauma, né? Mas quando eu acesso o meu inconsciente, o meu subconsciente através de uma regressão, eu lembro de coisas bobinhas, mas assim, hoje em dia são coisas bobinhas, mas para a criança isso é uma coisa muito forte, muito grave, vamos dizer assim, porque a criança se sente o centro do universo. Tudo tudo que acontece, ela interpreta como se ela estivesse sendo deixada de lado, se ela estivesse sendo rejeitada, abandonada, se ela não fosse aceita. Então esses pais que são muito críticos, ai, você está se sujando, ai, você não para, ai, você é muito levado, fica parado aqui, fica quieto. O quê? A gente está reprimindo a expressão natural da criança, que é o quê? Brincar, né? Experienciar, aprender. Né? A criança precisa descobrir as coisas, a criança precisa ir atrás do novo. É assim que ela aprende. E se você só quer que a criança fique ali parado, nem se mexa, igual um robô, a gente gera trauma nos nossos filhos. Eu também fiz isso sem saber, né? Eu também gerei traumas na minha filha, principalmente a minha mais velha. Muito menos do que eu deveria, do que eu gostaria, mas a gente não sabe as coisas, né? Até você ter consciência sobre isso, olha quanta coisa a gente já fez, né? Então, assim, por isso que eu tô gravando esse vídeo, uma forma de ajudar mães que estão passando por isso nesse momento e que já pode ter uma consciência sobre isso para ajudar na forma delas educarem. Imagina você criar uma criança hoje que não vai ter traumas, não vai projetar no companheiro ou companheira as dores que ela teve com o pai e com a mãe, que não vai precisar toda hora estar sendo aceita, se sentir merecedora de dar e receber amor, porque todo momento tem que validar ali, eu sou amada, eu sou amada, eu sou amada. Ela quer a atenção do marido, do companheiro, do namorado. Ela tem uma dependência emocional, ela tem uma dependência fortíssima de se sentir valorizada, às vezes até na área profissional. Por quê? Quando era criança, não se sentia segura, não se sentia valorizada, não se sentia aceita, não sentia que ela tinha merecimento de existir, né? Porque a rejeição é isso. A pessoa às vezes tem a ferida do escapista. Então, a ferida não, a máscara do escapista. Então, muitas vezes ela nem quer existir, ela quer escapar ali da vida, ela quer escapar ali do problema. Eu mesmo me identifico muito nessa máscara, porque eu acho que eu tenho todas as feridas, mas assim, o escapista é uma coisa que é muito forte dentro de mim. Qualquer coisa assim que eu via de problema, eu já tenho uma tendência a querer fugir. Claro que há muito tempo eu já venho mudando, então assim, eu sei que eu tenho essa característica, então eu já trabalho, né? Eu faço o movimento contrário. Agora também recentemente eu conheci uma técnica, eu já conhecia, mas assim, eu estou fazendo o uso dela, uma ferramenta chamada bioenergética. E aí, eu estudando, né, o movimento, o corpo, o formato do corpo, eu tenho esses ombros assim, ó, eles são um pouco para dentro. Embora não dá para ver porque eu trabalho a minha postura, né, eu fico tentando corrigir ela, mas se eu liberar, quando eu vou ver, eu tô assim, ó, toda torta, toda trança. Por quê? Eu tenho um movimento de entrar
de me esconder. Eu tenho uma tendência a querer fugir de mim mesma, entrar assim para dentro, né? Entrar. E a espiritualidade falou para mim que é uma tendência de querer fugir. Para quê? Pro útero da minha mãe, porque era lá que eu me sentia segura. Então, quando a vida, né, a gente passa por alguns processos na vida que dá medo, que você tem vontade de fugir porque você acha que não vai dar conta, a minha interpretação corporal já era aquilo, ó, de se fechar todinho numa concha e querer fugir dali, querer ir lá pro útero da mãe. Só que, né, não é possível isso acontecer hoje em dia, é óbvio. Então, assim, o mecanismo, o gatilho, quando acontece esse gatilho, o meu corpo reage assim, ó, ficando tenso, ficando duro, ficando... É uma couraça que a gente fala. Então agora eu tô fazendo uma série de técnicas, de uma jornada de autoconhecimento baseado no corpo. Porque o emocional eu já tratei muito, o espiritual eu já tratei muito, o mental. Então agora falta o quê? A energia e o corpo, a retirar esses registros, né, que ficam entranhados na gente, essas couraças, fazendo liberações através da expressão corporal, dança, movimentos. Então, assim, sempre fui tão reprimida que até o movimento era difícil para fazer, dançar. Nunca nem gostei muito de dançar, porque vergonha quando eu era adolescente, né? Depois que eu fiquei adulta até melhorei. Mas ainda em muitos movimentos eu me sinto travada. Então eu tô fazendo agora esse movimento através da dança, através da bioenergética, para poder soltar essas couraças e eu me sentir livre. Livre de quê? Daqueles registros emocionais que foram gerados lá na minha infância, na minha adolescência, né? De tanta repressão, de tanto não, de tanto não pode, não faz isso, não faz aquilo. Então, assim, imagina uma pessoa que realmente passou por um processo traumático de violência mesmo, de, sei lá, de todo tipo de violência emocional, violência verbal, violência psicológica, né? Além da física. Imagina só o que tanto essas pessoas têm para tratar. Então, isso daqui que eu estou fazendo hoje é um aconselhamento, né? Que eu fui orientada pela minha espiritualidade, pelo meu mentor, para dar para essas futuras mamães e para as mamães que têm seu bebezinho. Eu tenho uma filha adulta, casada, e ela tem um bebezinho, eu tenho uma netinha já, a minha primeira netinha tem 1 aninho e 2 meses. Então, assim, olha só que maravilha, que consciência eu poder orientar agora minha filha sobre isso. Embora eu vou te falar, eu ainda não falei esses assuntos com ela porque ela não mora aqui no Brasil. Então, assim, a gente não está tendo tanto contato como, né, eu gostaria por vídeo. Mas mesmo assim não dá, porque o bebê começa a chorar e às vezes a gente começa a conversar e ela já tem que desligar por causa da criança. Mas a minha filha, ela está sendo uma excelente mãe. Eu tenho muito orgulho dela. Ela está sendo a mãe que é essa mãe aqui que eu tô te falando, que tem que ser. Ela já dá toda a atenção, ela se voltou para a maternidade no sentido positivo da coisa, né? Ela dá toda a atenção, ela brinca com a criança, com a minha netinha, ela conversa muito, ela explica, né? Então eu ainda nem cheguei a falar essas coisas com ela que eu pretendo fazer, que ela vai vir agora no Brasil. Então a gente vai, né, conversar muito sobre essas coisas. Mas ela já está fazendo isso no dia a dia dela. Então olha que coisa, que maravilha, essa criança, né, já vir para o mundo, já crescendo, já com menos dores, sem a necessidade de mais para frente na vida adulta, projetar essas frustrações, essas dores no companheiro, querendo que esse companheiro supra ela de algo, né, que só ela pode fazer. Porque a gente, quando a gente não sente o amor do pai ou da mãe, por mais que a gente saiba, ou melhor, por mais que nossos pais nos amem, mas às vezes eles demonstram de uma forma diferente do que a gente precisa. Então, por algum motivo, né, que muitas vezes é carência da alma mesmo, da parte espiritual,
a criança ela já vem com aquele peso maior, peso kármico maior. Então ela precisa muito mais de validação do que outros. Então, assim, para uns você passa por ficou ali chorando 1 minuto, não gerou nada, não gerou trauma nenhum, ele cresce, não tem problema nenhum com isso, sabe levar os não da vida e não tá tudo bem. Mas para um outro, isso gerou uma dor, um sentimento ali tão profundo, uma nostalgia, uma tristeza. Por quê? Porque ele já vem com essa ferida da alma para poder elaborar aqui nesse planeta, nessa encarnação. Então ele já acessou essas dores desde pequenininho para poder ir gerando, né? Foi gerado para quando ele for crescendo, ele vai trabalhando isso, para que ele vá trabalhando isso. Mas às vezes o que acontece quanto mais você passa pela experiência, mais a dor fica registrada, vai aumentando. Ao invés de ir liberando, de ir curando, vai criando mais do mesmo, até que fica um bloco enorme de dor, um registro muito grande que marca o corpo, marca mesmo o formato do corpo, ou é uma dor tão interna que a pessoa não consegue lidar com aquilo, ela não consegue olhar para o passado, ela não consegue perdoar. Então, assim, muitas vezes isso resulta num relacionamento amoroso péssimo, eu sei porque é o que aconteceu comigo. É um buraco interno que você precisa do outro ali falando toda hora: eu te amo, você é meu mundo, você é meu centro, que você é muito especial, é isso e aquilo, porque você não sente nada disso por você mesmo. Então você precisa do amor do outro para te preencher. Mas isso por quê? Só porque eu passei por um nãozinho quando eu era pequena? Só porque minha mãe ficou 1 minuto ou até 5 minutos sem ir lá me dar atenção, me segurar, porque ela tinha outros filhos também para cuidar? Claro que não. Ali foi um gatilho, né? Foi um gatilho que eu precisou acontecer para que eu entrasse em contato com aquela dor. E lá na frente, né? Aí depende de cada programa de vida, de cada propósito, cada programação. No meu caso, até muito tempo atrás, isso nem interferia na minha vida, mas de um tempo para cá, de 4 anos para cá, isso passou a interferir. Por quê? Chegou o momento de eu curar essas dores, mas eu tinha que curar essas dores curando as dores da minha vida passada, das minhas vidas passadas, porque senão eu não ia conseguir liberar. Então, assim, é um processo. E cada um vai estar num tempo, cada um vai estar num processo. Para cada um é de um jeito. Às vezes a dor, né, como eu falei, do abandono para um é uma coisa muito simples, ele consegue tirar de letra. Para outro, que nem passou por tanta coisa, é muito complicado. Depende da experiência que teve com o pai, com a mãe, como é que foi a criação, se dava bem, se não, do karma pessoal de cada um, do karma familiar. Então, assim, é um compilado de coisas. Por isso que é necessário fazer também a constelação familiar, constelação sistêmica, a apometria, que é um trabalho também de desobsessão, né, de retirada de processos kármicos. É um trabalho de consciência, de entender seu próprio processo, olhar para essas feridas, reconhecer, ressignificar, né? Fazer regressão, e todas as formas de terapia são válidas. Então, gente, é isso que eu tinha para falar. Eu sei que ficou extenso, que eu nem queria falar tanto assim, mas se tudo que eu falei tenha gerado dúvidas, vocês podem deixar aí comentários, pode perguntar nos comentários que eu vou responder, tá? Porque é um assunto muito complexo, ele é extenso, mas assim, o que eu tinha para falar para vocês é isso. As mamães que estão grávidas, já converse com as suas criancinhas para que eles entendam que você é um ser e eles são outro. O que você está sentindo não tem nada a ver com ele. Com eles, né, no caso. É um processo seu, é uma dor sua que ele não está causando isso. Porque aí também vem a culpa para a criança depois, né? E quando a criança vai crescendo, você continua falando: eu sou a mamãe, eu tô sentindo isso, mas isso não tem nada a ver com você, e tal e coisa. E quando ela também expressar ali raiva, você não reprima de uma forma agressiva. Claro que você vai repreender, você vai educar, não é essa a questão, mas a forma com que você fala, que não tem que ser agressiva,
né? Você vai repreender ali, mas com amor. Você vai ali botar de castigo, mas com amor. Você às vezes vai usar um pouco mais de energia, mas com amor. Sem traumatizar, sempre dando a oportunidade da criança explicar, né? Dar o ponto de vista dela. Eu sempre gostei disso com a minha filha, com as duas. Ah, é não, mas é não por quê? Por isso, por isso, por isso. Tem que ser explicado para que eles entendam. Então, era isso que eu tinha para falar. Se vocês tiverem dúvidas, deixa aí nos comentários que eu vou respondendo, né? E mais pra frente eu gravo outro vídeo para falar um pouquinho mais, né? Explicar talvez de uma forma mais clara. Gente, era isso que eu tinha para falar. Gratidão a todos. Espero que todos tenham uma ótima Páscoa, né? Que amanhã é domingo de Páscoa. Eu espero que vocês tenham muito amor no coração. Amor, só existe o amor, gente. Só existe o amor. Nós somos seres feitos de luz, feitos de amor. O que existe pra gente curar são as sombras, mas ninguém tem que... Quando eu falo curar, é você olhar para aquilo e você tentar trabalhar da melhor forma. Ninguém aqui tem que ser perfeito. Nós estamos num planeta dual, onde existe sombra e luz. Então, assim, ninguém vai sair daqui iluminado nesse primeiro momento. A gente está trabalhando, é um processo. A alma, ela é imortal. A gente tem muito tempo para isso, né? Mas a gente tem que dar o nosso melhor quando? Agora. A alma é imortal, mas a nossa vida ela é passageira. Então a gente tem que dar o nosso melhor aqui e agora. Viver o hoje. Ser feliz hoje. Falar eu te amo hoje. Fazer carinho hoje. Se amar, se acolher, se perdoar hoje. Quando você precisar de um abraço e não tiver ninguém por perto ou ninguém que possa suprir a sua falta de carinho, você mesmo se abraça, você mesmo se acolhe, você mesmo faz carinho, se beija, porque você é você com você mesmo. A pessoa mais importante da sua vida é você. A segunda mais importante é você. E a terceira também. Depois é o filho, depois é o marido, depois é o outro. Mas o primeiro é sempre você. Então você acolhe, se ama, seja feliz e viva a sua vida da maneira mais plena que você puder. A mensagem era essa. Espero que todos fiquem na paz. Ótima Páscoa para todo mundo e até a próxima. Tchau, tchau.